Desculpem o atraso. A gente está com 14 pessoas aqui nos assistindo, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos, espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, né? Bom, esse webinar que a gente vai apresentar hoje para vocês, ele faz parte de uma série de webinars que nós estamos dando no âmbito de um projeto em parceria com a Petrobras. Eu sou Giane Bozelli, sou gerente de projetos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, que é uma das agências da ONU que atua no Brasil, em mais 170 países. Tem uma pessoa que falou que está sem áudio, não está me ouvindo? Tem alguém que não está me ouvindo? Lembrando que vocês não têm acesso ao áudio e ao microfone, tá? Quem está assistindo a gente, só quem está aqui no link do palestrante que tem acesso ao áudio e ao vídeo. Vocês não têm mesmo, vocês podem deixar qualquer comentário aí no chat. Questões, comentários, vocês podem se apresentar também no chat, para a gente conhecer melhor vocês, para a gente saber se tem pessoas da Prefeitura de Esteio aqui, para a gente é muito importante ter pessoas da Prefeitura. Inclusive, se vocês conhecerem pessoas da Secretaria de Planejamento, principalmente, que quiserem participar aqui do evento, é só mandar o link de inscrição, que ainda está aberto aquele link de inscrição, a pessoa consegue se inscrever e entrar no webinar ainda. A Lívia pode colocar para vocês no chat aqui o link de inscrição, tá? Se vocês quiserem mandar para mais pessoas da Prefeitura, sociedade civil organizada, estudantes, professores, para quem vocês acharem importante, ok? Então, voltando onde eu estava. Eu sou do PNUD, a Lívia também é do PNUD, a Lívia é assessora desse projeto, e nós ficamos em Brasília, na casa da ONU, mas agora estamos fazendo home office. E esse projeto, o qual o Esteio está participando, é um projeto que a gente está implementando com 116 cidades, são 116 cidades com algum tipo de operação da Petrobras ou que sejam impactadas por operações da Petrobras. Então, todos eles estão inseridos na cadeia de exploração, refino, transformação de petróleo e gás. Esteio faz parte de um grupo maior dos projetos, que a gente fez 2 estudos, que a gente está entregando hoje para vocês, hoje é o lançamento desses 2 estudos sobre Esteio, e o objetivo desse projeto é o que a gente chama, é o nome do projeto. O nome do projeto é Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o nosso objetivo é levar para o âmbito local, para os municípios, para o governo municipal, para as organizações da sociedade civil, para as lideranças locais, para as empresas e para nós, como indivíduos, levar um conhecimento maior sobre a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são aqueles 17 ODS que a gente fala, que eles têm que ser alcançados até 2030. A Agenda 2030 é um instrumento internacional lançado pela Assembleia Geral da ONU em 2015, e o Brasil se tornou signatário já no início, em 2015, então o Brasil se comprometeu até 2030 a alcançar, ou trabalhar para alcançar aqueles 17 objetivos e aquelas 169 metas que estão associadas aos objetivos. Então, são metas para quê? Para a gente conseguir promover um desenvolvimento sustentável. O que a gente quer dizer com desenvolvimento sustentável? A Agenda 2030, ela ampliou esse conceito, porque antes disso, o desenvolvimento sustentável estava atrelado só à questão ambiental, né? Um desenvolvimento que não prejudique o meio ambiente, que não danifique o meio ambiente, que não traga danos para gerações futuras. Quando a gente fala agora com a Agenda 2030 em desenvolvimento sustentável, a gente está falando do desenvolvimento de uma forma que na ONU nós chamamos de holística, é uma forma que ela abarca todos os setores que precisam ser trabalhados para um país se desenvolver plenamente e sem deixar ninguém para trás. Ou seja, a gente tem que trabalhar com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento social e com o desenvolvimento ambiental. Então, são 3 pilares e
Então, se vocês olharem para 16 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles estão dentro desses 3 pilares. O objetivo 17, que é o objetivo de parcerias e meios de implementação, ele permeia aí esses 16 objetivos, porque para a gente trabalhar dentro desses objetivos, o ideal é que façamos parcerias. E o ideal é que as parcerias sejam entre governo, sociedade civil e setor privado e academias, né? As universidades que podem desenvolver pesquisas, que podem contribuir muito também para o desenvolvimento sustentável de um país. Então, para quem não conhece ainda os 17 ODS, né, que a gente fala que são os ODS, eu vou apresentar alguns deles para vocês, porque a gente fez 2 estudos para o município. Um deles é o levantamento dos indicadores, alguns indicadores, cerca de 40 indicadores do município, que é o diagnóstico situacional de indicadores ODS de esteio. Nós levantamos cerca de 40 indicadores de esteio para ver como é que esteio está em relação às metas que têm que ser alcançadas até 2030. E como é que a gente mede se o país, se o município, se o estado está alcançando essas metas? Por meio de dados, por meio de números. Não tem outra forma da gente medir. Então, a Agenda 2030, ela tem um anexo que eles trazem as sugestões de indicadores que a gente deveria acompanhar para ver se o país está evoluindo, a gente vai monitorando para ver se o país está evoluindo para alcançar a meta. Então, o Brasil em si não tem boa parte desses indicadores, não existem. Municípios menos ainda. Então, vocês vão ver que a gente não tem dados municipais para 169 metas. E então a gente selecionou alguns dados municipais de bases de dados oficiais do governo federal, que são as bases do Ministério, como o DataSUS, do Ministério da Saúde, né? A base do INEP, que é do Ministério da Educação, o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Então a gente pegou essas bases oficiais do governo federal, a gente pegou vários indicadores desses municípios, e no caso aí de Esteio, que a gente vai mostrar para vocês, a gente alinhou aos principais ODS e algumas das principais metas, para ver quão longe ou perto vocês estão de alcançar essa meta. Para que serve isso? Isso é essencial, principalmente nesse ano que a gente está, que é um ano de nova gestão municipal, né? É um ano em que os municípios estão se planejando novamente, eles estão criando um novo plano plurianual, uma nova LOA e uma nova LDO. E as secretarias, todas as pastas, também estão fazendo seus planejamentos. Então, nada melhor do que a gente olhar para os indicadores do município e ver quais são os principais problemas no município, quais são os principais gargalos do município e quais são aquelas áreas que a gente está mais longe de alcançar aquela meta até 2030. Então, é uma oportunidade para a gente olhar agora para um retrato do município e poder se planejar melhor. E se planejar de uma forma alinhada aos ODS. O ideal é que a prefeitura faça um plano plurianual alinhado à Agenda 2030. Cada programa, cada ação que vocês colocam dentro do plano plurianual, olhando para os indicadores do município, olha, esse indicador de mortalidade materna está muito alto, a gente tem que reduzir. Então, vamos colocar programas aí nessa área de prevenção da mortalidade materna. Ou seja, vocês vão estar contribuindo com a meta 3.1 do objetivo 3. Então, essa é uma forma de fazer o PPA pensando na sua realidade e olhando para as metas que têm que ser alcançadas. Então, a gente já tem vários municípios fazendo isso, que vocês podem olhar como exemplo, como a Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura de Gravatá, em Pernambuco, a Prefeitura de Barcarena, no Pará. A gente tem alguns exemplos de prefeituras que já estão fazendo o seu PPA alinhado. A sociedade civil organizada também, ela pode olhar para o que ela está fazendo, olhar para a meta que tem que ser alcançada naquela área que eles trabalham e ver o que eles podem fazer para ajudar a alcançar aquela meta até 2030. Ok? Então, esse primeiro estudo que a gente fez para a Esteio, que a gente vai mostrar para vocês, hoje eu vou apresentar aqui um resumo para vocês, é essa análise dos indicadores. O segundo estudo, deixa eu ver, se a Lívia já colocou aqui para vocês os estudos. Tá, colocou. A Lívia colocou aqui um link do Drive para vocês,
que vocês vão encontrar o diagnóstico, que é esse de indicadores. Vocês vão encontrar um outro estudo que ele está salvo com o nome de RIA. RIA é uma sigla em inglês para avaliação rápida integrada. Essa é uma técnica do PNUD, da nossa sede em Nova York, que desenvolveu uma metodologia para a gente avaliar instrumentos de planejamento. No caso, a gente pegou o PPA do município 2018-2021, analisar de forma alinhada aos ODS. Então, existe uma série de fórmulas que nós contratamos os nossos consultores, especialistas nisso, eles avaliaram toda a lei do PPA de esteio, o PPA que está terminando esse ano, e eles olham programa por programa, ação por ação, e vai tentando alocar dentro de cada ODS e vendo quantos % que o município já estava trabalhando dentro de cada ODS. Esse estudo também é um subsídio para o novo planejamento do município, ok? Então, ele está aí para vocês no Drive, salvo com o nome de RIA, que é Rapid Integration Evaluation, do PPA de esteio. Eu acho que a Lívia botou no RIA também a minha apresentação em PowerPoint, que vocês também podem usar com os indicadores do município, que vocês podem usar para fazer apresentações, quem for da prefeitura, quiser dentro da prefeitura fazer uma roda de conversa, apresentar para todas as secretarias, fiquem à vontade. As organizações da sociedade civil, professores, quem quiser pode usar o nosso material, tá? Tá aí para vocês compartilharem mesmo. Eu vou pedir para a Lívia passar um vídeo para vocês agora, bem rapidinho, para vocês entenderem um pouquinho melhor esse projeto, ok? Lívia, o vídeo está aí? Sim, só um minutinho. Tá. Lívia, tá sem som. Uma cidade pode mudar muito em 15 anos. Agora, imagine o nosso planeta. Para alguns, as transformações podem exigir um pouco mais de tempo. Mas para quem pensa e planeja à frente, o processo de mudança já começou. Em 2015, a Assembleia Geral da ONU lançou o Plano de Ação para as Pessoas, o Planeta e pela Prosperidade, composto por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas globais, com foco no trabalho integrado para o alcance da erradicação da pobreza, do crescimento econômico inclusivo e da sustentabilidade ambiental. Esse plano de ação recebeu o nome de Transformando Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, mais conhecida como Agenda 2030. Trata-se de uma estratégia de ações para governos nacionais e subnacionais, sociedade civil, empresas, academia e para você. Os 17 objetivos que compõem a agenda são integrados e indivisíveis e mesclam as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. São como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, a sociedade civil, o setor privado e todos os cidadãos rumo a um 2030 sustentável. Para contribuir com o alcance dos objetivos da Agenda 2030, criamos o projeto Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Petrobras. Esse projeto tem como objetivo a ampliação de capacidades de governos municipais, sociedade civil organizada e setor privado para que passem a trabalhar de forma alinhada aos ODS e suas 169 metas e promovam ações e políticas aceleradoras
do desenvolvimento local de forma sustentável. Temos como público-alvo 116 municípios com operações da Petrobras, localizados em 14 estados brasileiros. As ações do projeto possuem como foco a orientação dos participantes para o alinhamento de instrumentos de planejamento local, políticas e ações aos ODS por meio de atividades como produção de diagnósticos, de indicadores municipais, à luz dos ODS, para subsidiar o monitoramento do alcance das metas para 2030, oferecimentos de cursos sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, elaboração de guias de replicação das metodologias aplicadas para orientar outros municípios, atividades práticas e alinhamento de instrumentos de planejamento às metas dos 17 ADS. Juntos, com a adoção dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e das 169 metas, nós podemos fortalecer o espírito de parceria e orientar as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro. Este é um convite a todas e todos para embarcar nessa jornada coletiva, sem deixar ninguém para trás. Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela agora com vocês. Deixa eu achar aqui, tem hora que não aparece. Aqui, achei. Só compartilhar maior. Pronto. Bom, então hoje a gente vai apresentar para vocês e discutir um pouquinho com vocês o diagnóstico de indicadores do município de Esteio. Se vocês quiserem abrir a publicação para acompanhar um pouco, para dar uma olhada, todos os dados que nós usamos são de bases oficiais, como eu falei. E se vocês olharem na publicação, vocês vão ver que nas notas de rodapé tem o endereço de todas as bases que a gente usou. Então, são dados públicos que vocês podem acessar, ok? Todos os endereços das bases estão aí na publicação com vocês. A gente começa vocês vão ver o primeiro capítulo, quando a gente começa, é uma análise do território e da população. Essa análise da população e do território, ela é muito importante para direcionar políticas públicas, para a gente ver o movimento de migração que tem no município, para ver o aumento populacional do município, para ver a questão da dinâmica por raça do município, que isso é importante também para direcionamento de políticas públicas. Então, vocês vão ver na primeira parte do estudo essa questão de população e questão de raça, questão de população rural, movimento da população urbana, movimento da população rural. Quem mora em Esteio sabe, a população atualmente, a estimativa de 2020 do IBGE é que vocês estavam com 83 mil habitantes. 10 anos atrás, vocês estavam com 80 mil. Então, assim, cresceu muito pouco de 2010 para 2020. Mas se a gente pegar de 1991 para 2020, aí teve um aumento considerável, né, na população do município de Esteio. A população urbana, e a gente vê que a população rural no município de Esteio, ela é muito pequena, e, em 91, ela tinha 79 pessoas recenseadas,
e em 2010 passou para 112 pessoas da área rural. Então, provavelmente agora, talvez o município nem tenha mais área rural. Mas isso é muito importante para o planejamento de políticas públicas, né? Então, vocês vão ver isso no primeiro capítulo. Eu vou pular, eu quero começar com o IDH do município. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é calculado pelo nosso escritório, pelo PNUD, que calcula o Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios brasileiros, né? Por que a gente calcula o Índice de Desenvolvimento Humano? Colocando um primeiro histórico sobre isso, antes de existir... Ai, gente, desculpa, tá uma barulheira aqui. Espera só um pouquinho, por favor. Oi, gente, desculpa. O índice de desenvolvimento humano, ele é muito importante, por quê? Porque antes, no início, até o início da década de 90, era utilizado apenas o PIB do país, o Produto Interno Bruto dos países, dos municípios e dos estados, para se medir o crescimento. Ou seja, estava se usando apenas dados econômicos para se medir o desenvolvimento de um país, de um município, de um estado. Ou seja, muitas vezes o PIB de um país é muito alto, como é o caso do Brasil, que ele é a quinta ou a sexta maior economia do mundo, então, assim, é um PIB muito alto, só que é um país que tem uma pobreza extrema muito grande, então é um país com uma desigualdade social muito grande, com os índices de pobrezas enormes, de extrema pobreza, a gente tem índices muito grandes, e só que é um PIB alto, então, assim, a conclusão foi, não dá para a gente medir o real desenvolvimento de um país só pelo PIB, né? Então, alguns pesquisadores resolveram criar o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, vamos pegar outras categorias, outros indicadores para ver se o país, se os seres humanos passam também por uma melhor sensação de evolução daquele país, né? Não só a questão econômica, mas as questões sociais também. Então, aí resolveram agregar índices de longevidade para ver quantos anos que é a expectativa de vida da população daquele país, índices de educação, a gente analisa a escolaridade da população adulta e o fluxo escolar da população jovem, e a questão de renda per capita da população. Juntando esses indicadores, se chega a um índice que ele varia de 0 a 1, né? Quanto mais perto de 0 ele está, menos desenvolvido é o país. E quanto mais perto de 1 ele está, mais desenvolvido é o país. Então, o PNUD Brasil adaptou esse indicador para o nível municipal e criou o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Ai, gente, aqui saiu o Betim. Aqui em cima saiu o Betim, mas está errado, tá? O índice é de vocês mesmo, de Esteio. Esteio, em 91, estava aí, ó, com um índice de desenvolvimento considerado baixo, que é 0,5. Em 2000, aumentou para 0,693, ficou médio. E em 2010, já mudou para um índice muito bom, pulou para 0,754, que é um índice de desenvolvimento humano alto. Então, vocês têm um bom índice de desenvolvimento humano no município de vocês. O que a gente precisa? A gente precisa esperar agora o próximo censo para poder fazer um novo índice de desenvolvimento humano para os municípios. Então, a gente espera o resultado do próximo censo, que provavelmente vai ser feito no final desse ano ou o ano que vem, para o PNUD vai lançar novamente aí o IDHM de vocês, para a gente poder comparar. Então, assim, Esteio está aqui, passou de baixo para médio para alto, aí a gente tem que acompanhar, por isso a importância do censo, né? O censo, ele não é só para contar a população, né? Muitas pessoas falam, para quê? Não precisa fazer o censo, né? Porque não vai mudar em nada contar a população ou não. Mas não é. O censo, ele traz uma série de dados sobre as pessoas que são entrevistadas, que vocês vão ver aqui que a gente usa muitos dados do censo, e que eles são importantíssimos para nortear, direcionar as políticas públicas de um país, né?
Bom, o ODS 1, para quem não conhece, o ODS 1, ele fala sobre a erradicação da pobreza. Esse é o objetivo de desenvolvimento sustentável número 1 para ser alcançado até 2030, ou seja, erradicar a pobreza. Tanto do país, né, quanto do globo, né, porque eles são objetivos globais. Cada objetivo, ele se desdobra em metas, né? Então, dentro das metas que a gente vai ver o que a gente tem que fazer até 2030. Nesse caso da pobreza, a gente tem a meta 1.1, que fala em erradicar a pobreza extrema, que é medida, ou seja, são pessoas vivendo com menos de $1,25 por dia. E a meta 1.2 é reduzir para menos da metade as pessoas que vivem na pobreza. Então, erradicar a pobreza extrema e tentar reduzir para menos da metade a pobreza. Quanto a isso, para a gente analisar os dados de um município, a gente também depende do censo. Então, no caso de Esteio, a gente pegou o censo de 91, de 2000 e de 2010, que mostrou para a gente os índices de pobreza no município. Vocês podem ver que os índices aqui, por exemplo, de vulneráveis à pobreza, essa terceira linha, são pessoas que estão muito próximas da categoria de pobreza, que qualquer instabilidade econômica ou social ou de saúde, como está acontecendo agora com a pandemia, essas pessoas caem para o degrau da pobreza. Então, em 91, 35% da população de Esteio estava vulnerável à pobreza. Em 2010, vocês já tinham reduzido para 13,5% da população. Com o próximo censo, vocês vão poder avaliar o percentual do município que está vulnerável à pobreza, ok? Como esse censo vai ser feito nesse momento de pandemia e de forte crise econômica, provavelmente vai aumentar os índices de vulnerabilidade de pobreza. Resumindo aí, de extrema pobreza, pobre e vulnerável à pobreza, Esteio, em 2010, estava com essa situação. A extrema pobreza no município era muito pequena, era de 1,3% da população, mas existia. Os pobres no município eram 4,5% da população e os vulneráveis à pobreza, 13,5% da população. É assim que o município estava em 2010. E provavelmente a prefeitura ela possa ter esses dados por meio do cadastro único, que com os dados do cadastro único já dá para ter uma ideia de como é que é o município hoje, né? Nós pegamos alguns dados do Bolsa Família que eu vou mostrar para vocês. Aqui são outras metas relacionadas ao ODS da erradicação da pobreza. Que é a questão em relação à proteção social, que é implementar medidas e sistemas de proteção social para essas pessoas que são pobres e que são vulneráveis à pobreza, né, que são extremamente pobres. Nesse caso, a gente analisou os números do Bolsa Família do município, para a gente ter uma ideia como é que está esse tipo de programa de proteção social no município. A gente pegou uma série histórica de 2011 a 2019, e viu que tem uma certa estabilidade aí. Em 2011 tinha 2.215 famílias atendidas, e em 2019 vocês tinham 2.236 famílias atendidas. Ou seja, não aumentou, porque a gente vê municípios que aumentou muito o número de famílias atendidas, ou seja, aumentou a pobreza no município. E no caso de vocês, ela até deu uma aumentada aqui em 2018, mas em 2019 caiu. Mas o fato de cair não significa também que a pobreza diminuiu, né? Pode significar que o governo federal está direcionando menos recursos para o Bolsa Família, então o cadastro único tem que diminuir. O ODS 2. Ele é específico para a questão de segurança alimentar, que é o combate à fome,
que a meta é, até 2030, acabar com a fome e garantir alimentação saudável, né, para as pessoas pobres, para as vulneráveis. E acabar com todas as formas de desnutrição, inclusive pelo alcance até 2025 das metas acordadas internacionalmente sobre desnutrição crônica. Essa questão da desnutrição, ela ainda é muito importante globalmente, porque globalmente a gente ainda tem cerca de 250 milhões de crianças desnutridas no mundo, ou com sobrepeso. A ONU tem trabalhado essa questão do sobrepeso porque a obesidade infantil é considerada um problema e também uma forma de desnutrição. Por quê? O certo não é usar a palavra desnutrição, mas o que acontece? A criança obesa, muitas vezes, está faltando nutrientes na alimentação dessa criança. Elas são obesas porque elas estão se alimentando mal, estão comendo muitos alimentos industrializados, que levam ao sobrepeso. Nesse caso, se torna uma preocupação também a obesidade de crianças. A questão do déficit de crescimento, ou elas estão muito baixas para a idade também. Então, tudo isso é medido através daquele cartão da criança, que eu vou mostrar para vocês. Esse cartão da criança, que as mães levam no posto de saúde, que levam no SUS, esses dados, eles são enviados, né, para o Ministério da Saúde, e são contabilizados. A gente pegou os dados de esteio para ver o índice de magreza acentuada de crianças até 5 anos em esteio em 2019. Constava 2,87% das crianças do município até 5 anos estavam desnutridas. Um índice maior do que a média do Rio Grande do Sul, como vocês podem ver. E as crianças obesas no município constava 1,12% das crianças estavam obesas, que é um índice bem melhor do que o índice do Rio Grande do Sul como um todo, que estava na casa de 6,41%. Ok? Quando a gente analisa a desnutrição de crianças até 2 anos, a gente vê que esteio teve um aumento em 2019, esteio é essa barra azul. Em 2019, você estava com 6,8% de crianças até 2 anos desnutridas. Então, isso é um fato preocupante, por quê? Porque ele está crescendo. Se está aumentando a desnutrição no município, é porque está aumentando os índices de pobreza no município. Então, isso é uma questão que tem que ser muito bem mapeada pelos órgãos públicos. E vê-se também que o índice de vocês está bem superior ao índice do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Então, a gente só está dando para vocês um direcionamento para vocês verem como é que vocês estão em relação à meta. A meta é acabar com a desnutrição até 2030. Então, o esteio está com 6%, quase 7% de desnutrição. Então, tem que trabalhar para diminuir esse índice o máximo possível. O EDS-3 são todas as questões relacionadas à saúde. Então, qual que é o objetivo? É assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar de toda a população, né? A gente pegou aqui a meta 3.1, que é reduzir a taxa de mortalidade materna. A meta é que essa taxa fique menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. A mortalidade materna é um problema grave no mundo. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, que é o braço da Organização Mundial de Saúde aqui nas Américas, cerca de 830 mulheres morrem por dia no mundo em decorrência da gravidez ou do parto. Ou seja, essa é a mortalidade materna em decorrência da gravidez ou do parto. Então, a gente tem um índice muito alto globalmente. O Brasil já teve índices altíssimos de mortalidade materna, mas que foi reduzindo ao longo do tempo. E agora, se eu não me engano, a gente vai ver ali, o Brasil está com uma taxa de 64. Quando a gente pega a taxa de mortalidade materna,
Esteio tem muito pouca mortalidade materna, então não tem como calcular a taxa. A gente não pode calcular a taxa, senão a taxa fica muito alta. Esteio apresentou 3 óbitos maternos, um em 2012, um em 2013 e um em 2018. Tá tranquilo, ou seja, a meta é que tenha menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos, então vocês já estão tranquilos em relação a isso, mas o ideal é erradicar o problema, né? O Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, em 2018, aqui é 2018, eu acho que está cortando para vocês, estava com uma taxa de 45 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. E o Brasil estava com 63. Aqui, acho que é 2018 mesmo. Eu que não estou conseguindo ver. Isso, 2018. Okay? As bases do DataSUS que a gente pega, elas têm 2 anos de defasagem. Como a gente fez o estudo ano passado, a gente conseguiu dados até 2018. Se vocês entrarem na base do DataSUS agora, vocês já vão conseguir os dados de 2019. Então, quem quiser, tem lá no estudo, tem um endereço, só que aí tem que calcular a taxa a cada 100 mil nascidos vivos, ok? Outra meta do ODS 3 é acabar com a mortalidade neonatal. Então, a ideia é que os países fiquem com uma taxa menor que 12 mortes a cada 1.000 nascidos vivos. E a mortalidade infantil, a meta é que até 2030 os países alcancem menos de 25 mortes a cada 1.000 nascidos vivos. No caso de esteio, a mortalidade infantil de esteio é essa coluna azul. Vocês veem como ela foi oscilando, 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 oscilando. Em 2018, ela ficou em 7 mortes a cada 1.000 nascidos vivos. Então, o esteio já está abaixo da meta. E quando já está abaixo da meta, o que a gente sugere? Que o município coloque para si mesmo uma meta nova. Se em 2018 o município estava com 7 mortes a cada 1.000 nascidos vivos, vocês podem colocar uma meta para chegar a 2 mortes a cada 1.000 nascidos vivos, né? Para 5 anos. Então, assim, o ideal, a Agenda 2030, a ideia também é essa, que a gente adapte essas metas ao nível local. Então, essa é a taxa de esteio, abaixo da taxa do Rio Grande do Sul e abaixo da taxa do Brasil, tá ótimo. A morte de recém-nascidos, neonatal, em esteio, caiu também em 2018 e ficou em 5 mortes a cada 1.000 nascidos vivos. Vocês podem colocar uma nova meta para alcançar 2 mortes, 1 morte ou zerar as mortes, né? Então, nesse caso, o esteio está melhor que o estado e melhor que o país também. Quando a gente olha para os números, esses são os números de 2010 a 2018, foram 290 recém-nascidos que morreram. Ai, gente, eu deixei aqui o PPT de Canoas, desculpa, esse é de Canoas, mas esse aqui é de esteio, esse está correto. A taxa de vocês é 5,31. Eu só não vou mostrar para vocês em número absoluto, mas vocês podem abrir na publicação do diagnóstico, vai ter esse gráfico aqui para esteio. Aí vocês vão ver quantos bebês morreram por ano, ó. Aqui é Canoas, vizinho de vocês. Canoas eu acho que teve mais morte que vocês, porque é um município maior, tem um número de habitantes é bem maior, então Canoas teve 290. Eu tenho a impressão que vocês foi na casa de 100 e alguma coisa, é só olhar aí no diagnóstico de vocês. Desculpa aqui que eu não troquei. Bom, dentro do ODS 3, a gente analisou também a questão da meta 3.7, que é assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva. E essa meta ela pode ser casada com a meta 5.6 do ODS de igualdade de gênero, que também é assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos da população feminina. Para a gente analisar isso, a gente foi olhar as taxas de gravidez na adolescência. A gravidez na adolescência é um problema gravíssimo no Brasil. E como está aqui, ó, de 2010 a 2018,
nasceram 233 mil bebês de meninas de 10 a 14 anos. Ou seja, isso é um fato gravíssimo, que a gente muitas vezes desconhece, mas é uma questão que tem que ser muito bem trabalhada no país, porque a gente precisa diminuir essas mortes de gravidez na adolescência, principalmente nessa faixa de 10 a 14 anos. Porque nessa faixa aqui, geralmente, esse tipo de gravidez, ele está relacionado a abuso sexual de meninas que são crianças, né, 10 a 14 anos ainda é considerado criança, e geralmente está relacionado a abuso sexual e à prostituição. Quando a gente olha Esteio teve 52 meninas de 10 a 14 anos que tiveram bebê de 2010 a 2018. É bastante, por mais que a gente veja, olha aqui, o ano de 2018 teve um crescimento, isso tem que ser, isso quando tem um crescimento é um sinal de alerta. 9 meninas tiveram bebê em 2018, meninas nessa faixa etária. Então, é um alerta para o município. Por quê? Para que se cumpra essas metas. A meta 3.7, a meta 5.6 está relacionada a isso. Então, o ideal é que o município trabalhe para erradicar essa gravidez na adolescência, ok? A gente analisou também um outro índice, que é o índice das meninas adolescentes de 15 a 19 anos. E também é considerado gravidez na adolescência, é grave e que tem que ser diminuído também. Essa faixa etária, Esteio está mostrando uma redução. Interessante, né? Essa faixa etária reduziu, só que as de 10 a 14 aumentou. Vocês tiveram 1.376 bebês nascidos vivos de 2010 a 2018, ok? O ideal é que isso não aconteça. E o que a gente tem que fazer? Políticas de educação sexual e reprodutiva para as meninas e para os meninos, né? Para tentar diminuir esses índices, ok? Isso é referente à educação na escola, tudo que o município puder fazer de programas, de projetos, de ações para tentar reduzir a gravidez na adolescência é muito importante. Outro ODS que a gente analisou, outra meta que a gente analisou, é em relação ao fim da epidemia do HIV. A meta proposta é erradicar a epidemia do HIV até 2030 no mundo. Então, nós fomos dar uma olhada como é que está a epidemia de HIV no município de Esteio. Em relação à meta, vocês ainda estão com taxas bem altas e estão subindo as taxas de detecção de HIV no município. Em 2018, vocês já tiveram taxas maiores, olha, em 2013, vocês chegaram a uma taxa de 50 casos a cada 100 mil habitantes. Em 2012 estava pior, 59, teve uma queda. Só que se vocês olharem de 17 para 2018, voltou a subir. Ou seja, é um sinal de alerta também para o município trabalhar com essas ações na área de prevenção da transmissão do HIV. Como é que a gente faz isso? Principalmente aumentando a testagem da população. Quanto mais a gente testa a população e detecta quem tem HIV e quem não tem, é mais fácil de interromper a transmissão. Então, isso requer muitas políticas públicas também para tentar erradicar o HIV. Nesse período, o município teve 103 mortes de pessoas em decorrência da AIDS e 69 gestantes detectadas com HIV. Então, esses números eles têm que ser acompanhados. Se vocês entrarem nessa base de dados, tem o endereço aí para vocês, já vai ter dados de 2019 e de 2020, que vocês já podem olhar, ok? Se tiver alguém aqui da Secretaria de Saúde, vale a pena acompanhar e ver se esses dados continuam aumentando. Eu vi que Canoas também tem um índice muito alto de doenças transmissíveis, pouco mais alto que o de vocês, só que o de vocês é bem alto também.
E eu falei no webinar de Canoas, se tivesse alguém da saúde ali, tentar me esclarecer por que vocês têm altos índices de doenças transmissíveis. Geralmente a gente vê esses altos índices em municípios que têm grandes portos, né? Que nem o Porto de Santos, de Itajaí, a gente sabe que essas cidades que têm porto têm altos índices de doenças transmissíveis. No caso de Esteio e Canoas, eu olhando para o município de vocês, eu não consigo identificar por que vocês têm altos índices de doenças transmissíveis. Eu acho que quem mora aí e quem foi da Secretaria de Saúde vai poder me explicar melhor isso. E não sei se é em decorrência da presença de grandes indústrias, como é o caso que vocês têm uma refinaria que atrai um contingente muito grande de população para trabalhar aí nos municípios de vocês. Talvez seja isso, mas isso é uma coisa que tem que ser muito bem estudada em Canoas e em Esteio, para vocês tentarem diminuir esses índices. Vocês vão ver, o HIV de vocês é muito alto e a tuberculose de vocês é muito alta também. A tuberculose, ela ainda é uma das doenças que mais matam no mundo. São detectados 10 milhões de novos casos por ano no mundo e 1 milhão de óbitos por ano no mundo por tuberculose. Então, ela é uma doença que ela está muito presente ainda na nossa sociedade. E, por incrível que pareça, Esteio e Canoas têm índices altíssimos de transmissão de tuberculose. Inclusive, olha aqui, 2018 vocês tiveram 63 casos notificados e 2019 vocês tiveram 94 casos notificados. Então, assim, é imprescindível que se olhe para a população. Geralmente, os casos de tuberculose, eles estão entre as populações vulneráveis, as populações mais pobres. E essa doença vai sendo transmitida entre eles e vai aumentando cada vez mais e se morrem muitas pessoas por ano por tuberculose. Então, fica um outro alerta aí para Esteio. Canoas é a mesma coisa, eles têm índices tão altos quanto vocês. No caso das hepatites virais, vocês têm muito pouco hepatite A. A hepatite B também não é alta no município, a taxa é baixíssima, ó. 2018 vocês tinham uma taxa de 2,2 casos a cada 100 mil habitantes. A hepatite C, ela pega mais em Esteio, vocês só em 2018 teve 26 casos, a taxa chegou a 31 casos a cada 100 mil habitantes, aí já é uma taxa mais alta. Então, fica o alerta aí para a hepatite C. A D é muito rara, a gente vê que a maioria dos municípios não tem hepatite D, vocês tiveram um caso só. E as mortes vocês vão poder ver no estudo. No estudo a gente mostra para vocês as mortes de 2010 a 2018, ok? Agora eu vou entrar no ODS de educação. A gente escolheu aqui algumas metas para apresentar para vocês, para ver como é que está o município em relação à educação. Isso é um dado complicado também da gente conseguir em nível municipal, então a gente selecionou alguns. Que é a meta 4.1 e a meta 4.6, que vocês podem ler aqui. Quanto à alfabetização, à escolaridade, a gente só consegue esses dados também com o censo. Então, a gente tem os dados de vocês até 2010. Da população adulta do município, com a escolarização completa, vocês tinham 64% dos adultos até o ensino médio completo. Era 64%. Dos jovens aqui de 18 a 20 anos com ensino médio, vocês tinham só 41%. E tem essas outras etapas aqui. Crianças de 5 a 6 anos na escola, vocês tinham 80%. Era um índice muito bom em 2010. Crianças de 11 a 13 anos estudando o ensino fundamental, vocês tinham 90%, ótimo, um índice muito bom também. E 15 a 17 anos, com fundamental, vocês tinham 55%, aqui estava baixo. Então, aqui estava baixo e de 18 a 20 estava baixo, ó. Isso é um dado que vocês vão conseguir pegar no próximo censo e que é muito importante que isso seja acompanhado, ok?
A gente pegou, para analisar a qualidade das escolas, a gente pegou, no INEP, a gente conseguiu dados até 2018, de como é que estavam as instalações físicas nas escolas. Aí a gente viu que nas escolas de esteio, 100% das escolas têm acesso à água, 100% das escolas têm acesso à eletricidade, e 100% das escolas têm banheiros. Então, estava ótimo em relação a isso. Eu peguei os índices que estavam um pouquinho mais baixo, que é a questão dos computadores, dos laboratórios de informática. Vocês têm um índice na pré-escola e na creche, são índices baixos, mas dá para entender porque na pré-escola e na creche não se usa tanto laboratórios de informática. No ensino fundamental e no ensino médio, vocês estavam muito bem em relação à presença de computadores nas escolas. Só tinha algumas poucas escolas do ensino fundamental sem computador ainda, só que esse dado é de 2018, eu imagino que talvez agora o município já esteja com 100%, mas o ideal é sempre manter um olho nisso, porque nós estamos em 2021, as crianças têm que ter acesso a computador nas escolas, a gente não pode deixar a escola pública sem computador, porque é imprescindível que as crianças aprendam informática, ok? Outra infraestrutura, uma infraestrutura que a gente analisou, foi o acesso para pessoas com deficiência nas escolas, que isso é obrigado a ter. Então, a gente viu que em Esteio, o ensino médio, que é de responsabilidade do Estado, só 27% das escolas tinham acesso para deficientes. O fundamental, que é também de responsabilidade do município, já era maior, 66% das escolas tinham acesso para deficiente. Na pré-escola e na creche já estava mais baixo. Então, esse é um índice que tem que acompanhar também, porque o ideal é que todas as escolas, 100%, tenham acesso para deficiente. Outro índice é sobre o atendimento educacional especializado, que ele é obrigatório por lei que as escolas tenham. Isso daqui é um fornecimento de um serviço para crianças que tenham dificuldades no aprendizado e também crianças que estão do outro lado, que são as crianças superdotadas, que têm uma inteligência muito desenvolvida. Então, as escolas têm que ter um serviço especial para atender essas crianças. Esse serviço, ele ainda é muito incipiente no Brasil como um todo. A gente analisa os outros municípios, os índices são baixíssimos. Esteio, no ensino fundamental, já saiu na frente, já tem 66% das escolas, em 2018, que estava oferecendo o atendimento especializado. Só que o ensino médio ainda estava bem longe, só estava com 9% das escolas com atendimento especializado. Então, esse é um índice que vocês têm que acompanhar para chegar em 100% em todos os níveis. O IDEB de Esteio tem crescido. 2019, vocês chegaram a 5,9, só que vocês estão meio longe ainda das metas estabelecidas. O ideal é que o município sempre alcance as metas estabelecidas. Então, vocês alcançaram só em 2007. Só em 2007 que vocês alcançaram aqui, ó, pelo visto, ó, o único ano foi em 2007 que vocês alcançaram a meta. Agora, por mais que a nota tenha crescido, ainda está distante da meta, então o ideal é que se aumente o IDEB do município também. Esse que eu mostrei agora era nos anos iniciais do ensino fundamental. Nos anos finais do ensino fundamental, as notas que eu vejo dos municípios são sempre mais baixas, como a de vocês, ó. E no caso de vocês estão mais distantes da meta ainda. Então, precisa aí de um trabalho bem intenso do município para alcançar essas metas e para aumentar o IDEB do município, né? Agora eu vou passar para o ODS 5, questão da igualdade de gênero, que é um ODS muito importante. Tem muitas coisas que a gente pode fazer dentro desse ODS, então a gente pegou algumas metas, mas o ideal é que vocês leiam todas as metas para a gente conseguir trabalhar em todas. A meta 5.4
ela diz que a gente precisa reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado exercido pelas mulheres. Como? Por meio da disponibilização de serviços públicos e políticas de proteção social, promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, são formas da gente apoiar as mulheres que exercem o trabalho doméstico. Então, ou seja, quando a gente foi olhar aqui o percentual de mulheres chefes de família, que a gente só consegue avaliar isso pelo censo também, em 2010, Esteio estava com um índice alto de mulheres chefes de família, vocês já estavam com quase 40% de mulheres chefes de família no município. Imagino que agora, em 2021, esse índice pode estar maior. Então, para a gente, é muito importante apoiar essas mulheres chefes de família. Com o quê? Disponibilização de serviços públicos. O que é isso? O principal deles é a creche. Para essas mulheres poderem trabalhar e poderem sustentar a família delas, elas precisam de creche para essas crianças, creches públicas. Então, e onde estão essas mulheres? Nos bairros mais pobres, né? Nas comunidades, nas periferias. Então, quanto mais creche, onde tem mais mulheres chefes de família, melhor, porque senão essas famílias ficam abaixo da linha de pobreza, eles passam fome, porque as mulheres não têm como sair para trabalhar. Outro mecanismo de apoio para essas mulheres são as políticas de proteção social. O município tem que garantir que todas essas mulheres estejam inseridas no programa Bolsa Família e em outros programas de transferência de renda que vocês tenham, não é? E outra coisa que essa meta fala que é a responsabilidade compartilhada dentro do lar. É muito importante a gente incentivar os lares que não são de mulheres chefes de família, os lares onde tem o marido, sempre a gente precisa incentivar o trabalho compartilhado, né? Para que o peso do trabalho doméstico não recaia só sobre as mulheres, mas também sobre os filhos homens e sobre os maridos também, né? A responsabilidade ela tem que ser compartilhada. A meta 5.5 é a questão de garantir a participação das mulheres com igualdade de oportunidades na vida política, econômica e pública. Isso a gente tem índices muito baixos no Brasil de participação de mulheres na política e em cargos do poder executivo, tanto municipal quanto estadual quanto federal. Se a gente olhar o nosso governo federal hoje, se a gente olhar os ministérios, se eu não me engano, a gente tem apenas uma mulher como ministra, de mais de 20 ministérios. Então, o que é? A gente precisa prestar atenção e inserir, dar oportunidade para as mulheres participarem desses mecanismos de poder, de decisão e mecanismos de política. No Congresso Nacional, a gente tem uma presença de cerca de 11% ou 12% de mulheres só, e nas câmaras municipais de vereadores, é assustador como tem poucas mulheres vereadoras no nosso país. E a culpa, eu gosto sempre de falar, né? A culpa não é das mulheres. Sabe por que a gente tem poucas mulheres? Porque a população tem uma dificuldade, tem um certo preconceito, dificuldade de votar em mulher. Então, ou seja, se a gente não tem muitas mulheres no nosso município como vereadoras, a gente não tem muitas deputadas federais, a gente não tem muitas senadoras, por quê? Porque geralmente as pessoas vão, assim, automaticamente votam em homens brancos e ricos. Então, o que a gente precisa? A gente precisa diversificar o nosso voto. A gente precisa, quando a gente for votar, pensa na igualdade dentro do nosso voto. Vamos contribuir para o ODS 5 e para o ODS de inclusão social no nosso voto. Vamos votar em deficientes físicos, em indígenas, em mulheres e pessoas negras, né? A gente precisa pensar na diversidade, nos mecanismos de poder e nos mecanismos políticos. Então, Esteio, a gente olhou aqui as eleições de 2012 e 2016, eu não coloquei aqui o número
de vereadoras, eu coloquei só o percentual. Se eu não me engano, em 2012 foram 2 ou 3 vereadoras mulheres, em 2016 eu acho que foram 2 vereadoras mulheres que foram eleitas. Comparando aos outros municípios do país, vocês até estão bem, porque geralmente a gente tem uma mulher na Câmara de Vereadores, no máximo 2 mulheres dentro de uma Câmara de Vereadores. Então, fica aí o alerta para vocês votarem mais em mulheres. E Esteio, pelo que a gente viu, eu acho também que nunca teve uma prefeita mulher. Isso a gente analisou também no histórico do município para ver se já teve prefeitas mulheres. Tem que olhar aí no diagnóstico, que eu acho que nunca teve prefeita mulher. Ok? Eu vou pular agora para o ODS 6, que é de água potável e saneamento. O saneamento básico, ele é central no desenvolvimento de um município. Quando a gente tem um acesso universal à água potável, ao tratamento de esgoto, ao esgotamento sanitário nas casas, a gente diminui demais os índices de doenças no município. Diminui, inclusive, até evasão escolar. As pessoas, quando elas têm saneamento básico, elas faltam menos do trabalho, as crianças faltam menos da escola. Por quê? Porque elas não ficam tão doentes. A falta de saneamento básico, ela traz muito problemas de diarreia, né? E problemas de vômito e outros tipos de doenças que são de veiculação hídrica. Então, quando a gente trabalha o saneamento no município, ela é uma mola propulsora do desenvolvimento, porque ela vai afetar vários outros ODSs e vai melhorar o índice dentro de vários outros ODSs. Quando a gente olhou aqui o saneamento de Esteio, quanto à distribuição de abastecimento de água, consta no Sistema Nacional de Informações de Saneamento que Esteio tem quase 100% da sua população com abastecimento de água, tá? Esse é o dado que está no Sistema Nacional. Eu já vi vários webinars que as pessoas contestam, falam, não é 100% da população que tem água, mas vocês vão saber melhor se esse dado tá certo ou não. Para a gente, no Sistema Nacional, consta que quase 100% da população tem água encanada, água potável encanada. Esgotamento sanitário, o índice de vocês é muito baixo. Em 2018, 9% da população estava sendo atendida com rede de esgotamento sanitário, segundo o Sistema Nacional. Isso é um dado gravíssimo para um município como o Esteio, que tem maioria de população urbana, é um município desenvolvido, perto de uma capital. O ideal é que 100% do município já tivesse uma rede de esgoto instalada. Ou seja, como vocês não têm essa rede de esgoto, o que acontece é os índices de internação por diarreia aumentam e vários outros índices aumentam. Aqui a gente vê, 90% dos domicílios não tem esgoto e só 3% do esgoto estava passando por tratamento. Isso é uma situação muito grave também para o município, porque quando o esgoto não passa por tratamento, ele, consequentemente, vai contaminar rios, contaminar lençóis freáticos e vai chegar até o mar e contaminar a vida marinha também. Então, esse é um fato grave e que o município, para alcançar o acesso universal ao saneamento, a meta é que se consiga o acesso universal até 2030. Então, é um fato aqui, uma questão que tem que ser muito bem trabalhada também. O ODS 8, ele é para promover o crescimento econômico e o trabalho decente para a população, né? Então, tem uma série de metas lá relacionadas ao crescimento econômico, distribuição de renda, alcançar o emprego pleno da população, né? Trabalho decente para todos, tanto para as mulheres quanto para os homens, que tenha trabalhos para os jovens, para as pessoas com deficiência, que tenha remuneração igual para trabalho de igual valor, que tenha remuneração igual para homens e mulheres que exercem o mesmo cargo, que isso não acontece ainda no Brasil, a gente vê muita desigualdade de salário entre homens e mulheres que exercem o mesmo cargo.
Nesse ODS também entra a questão de erradicar o trabalho forçado, né? A gente precisa erradicar a escravidão que ainda existe no Brasil, que é a escravidão moderna. O país tem que erradicar também o tráfico de pessoas e assegurar a proibição do trabalho infantil, ou seja, erradicar o trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças soldado. Isso aqui é um fato que acontece em outros países, que não acontece no Brasil, né? É mais na região do Oriente Médio, que as crianças elas são recrutadas para serem soldados. Então, essa meta 8.7, essa parte está mais direcionada para esses países. Mas no Brasil a gente tem o trabalho infantil e a gente tem o trabalho escravo ainda que precisa ser erradicado. Outra meta aqui do trabalho é proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros para a população, né? E, em particular, para os migrantes e pessoas com emprego precário. A gente analisou, só para a gente ter uma ideia, como anda o mercado de trabalho em Esteio. A gente pegou os empregos formais, que são aqueles com carteira de trabalho, que são registrados no Ministério do Trabalho, no CAGED. E vocês tiveram muitos empregos com carteira assinada nos anos de 2010, 2011 e 2012. Foi uma época boa para a maioria dos municípios brasileiros. A gente vê que todos os municípios, 2010, até 2012, tiveram uma quantidade enorme de criação de empregos com carteira assinada. A partir de 2013 e 2014, começa a cair. Aí a gente vê grande crise na maioria dos municípios e total perda aqui, ó, o saldo chega a ficar negativo. 2015, 2016, todas as vagas foram praticamente com saldo negativo. 2017 recuperou um pouquinho, 2018 caiu de novo. Então, essa variação das carteiras assinadas, elas flutuam muito em decorrência do tipo de indústria que tem no município. Às vezes fecha alguma grande indústria no município e a gente vê grandes saldos negativos aqui, principalmente de homens. Quando fecham indústrias relacionadas ao petróleo, que são esses municípios que a gente está trabalhando, essa coluna azul aqui dos homens tende a cair muito, muito, muito. Então, fica com 2, 3 mil empregos, demissões em um só ano. Em 2018, vocês tinham 24% da população ocupada com carteira assinada. Isso não é um índice baixo, mas também não é um índice super alto. Mas eu acho que para o tamanho do município, vocês têm uma carga de emprego aí boa com carteira assinada. O salário médio dos trabalhadores formais em 2018 era uma média de 2,8 salários mínimos, que é uma média salarial boa também. Aqui a quantidade, ó, de pessoas ocupadas, vocês tinham 20 mil pessoas no município em 2018 com carteira assinada. O PIB do município. Para analisar o crescimento econômico do município, a gente vai avaliar o PIB, né? O PIB de vocês é alto, muito alto, devido a grandes... Vocês têm várias indústrias e grandes empresas instaladas no município, né? Então, o PIB do município fica muito alto, mas não quer dizer que é um município rico. Então, o PIB de vocês tem um crescimento muito bom, ó. Em 2018, vocês estavam aí com 3 bilhões, era o PIB do município, vocês eram o 26º município mais rico do estado do Rio Grande do Sul. Esteio já chegou aqui, ó, a ser o 18º município, a 18ª economia do Rio Grande do Sul em 2013, mas Esteio foi perdendo postos e agora está na casa do 26º lugar. Então, assim, a economia do município, ela embora o PIB tenha aumentado, mas a economia decaiu um pouco nesse período. Quando a gente olha o PIB por setor, a gente vê que o setor mais forte de Esteio é o setor de serviços. Depois vem a indústria. E que o setor de serviços cresceu muito, ó, em 2016.
e teve uma queda aqui na indústria e nos serviços em 2017. Ambos tiveram uma retração aí em 2017. Mostra aqui a evolução econômica do município. O PIB per capita do município está na faixa de R$35 mil em 2017, em 2018, R$38 mil. A média do Rio Grande do Sul é R$37 mil o PIB per capita, e do Brasil R$31 mil. Então, vocês estavam bem, é um PIB per capita dentro da média do estado e do país. Só que, como eu falei, a distribuição do produto interno bruto pela população, né, que essa é a divisão que é feita, não necessariamente reflete na qualidade de vida da população, porque esse produto interno bruto, ele vem dos produtos das grandes empresas, das grandes indústrias, que, claro que muitas pessoas do município trabalham nessas indústrias, mas não necessariamente vão ter salários altos. Então, às vezes, o município tem um PIB gigantesco e tem um índice de pobreza enorme. Então, isso a gente precisa trabalhar aí para reduzir a desigualdade social, que é o ODS 10, redução das desigualdades. Para a gente medir a desigualdade social, a ideia do ODS 10 é, até 2030, alcançar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre, a uma taxa maior que a média nacional. Então, os 40% mais pobres do país, isso é um problema sério no Brasil, a média de renda deles é extremamente menor do que a média nacional. Então, o ideal é aumentar a renda dos 40% mais pobres do país para a gente conseguir aproximar da igualdade. Empoderar e promover inclusão social, econômica e política de todos. Aqui entra a questão que eu falei da política, que a gente precisa incluir mulheres, a gente precisa incluir deficientes, a gente precisa incluir pessoas de outras raças, além da raça branca, a gente precisa incluir pessoas de outras etnias, como os indígenas, pessoas de diferentes religiões, de diferentes condições econômicas, né? A gente precisa da inclusão social, né? Na política e no poder. O índice de Gini, ele mede a desigualdade social. Para a gente calcular o índice de Gini de um município, é só com os dados do censo. Então, em 2010, ou seja, quanto mais perto o município tiver de 1, mais desigual é o município. E quanto mais perto ele tiver do 0, menos desigual. Esteio, ele está na casa de 0,48, estava em 2010, que é um índice médio, né? Abaixo do índice do Rio Grande do Sul e abaixo do índice do Brasil. O Brasil, ele tem um índice alto de desigualdade social. Aí, na publicação, vocês vão ver o último índice do Brasil, que foi de 2019, que ele está crescendo. O índice de Gini do Brasil está crescendo, ou seja, a desigualdade no Brasil, ela está aumentando, ela não está reduzindo. De vocês, saiu de 48, subiu para 49 e baixou para 48. Com o próximo censo, fiquem de olho no próximo índice de Gini do município para ver como que está essa desigualdade. Se ela aumentou ou se ela diminuiu. Vocês estão num patamar médio. Agora, pulando para o ODS 16, a gente só queria mostrar para vocês a questão da violência no município. O ODS 16, ele é muito amplo. Ele propõe reduzir todas as formas de violência e as taxas de mortalidade de todos os lugares do país. Essa é a meta 16.1 que a gente analisou para vocês. Mas se vocês olharem todas as metas desse ODS 16, vocês vão ver que ele é muito amplo. Ele trata de promover o acesso à justiça para toda a população, fortalecer as instituições para que sejam instituições públicas eficazes, responsáveis,
e inclusivas em todos os níveis. Então, entra também a questão do combate à corrupção. Para a gente ter instituições responsáveis e eficazes, é preciso que o país combata a corrupção. Então, as metas do ODS 16 são bem amplas para a gente conseguir alcançar instituições eficazes, paz e justiça. A gente analisou aqui, em nível municipal, a taxa de homicídios. Aí a gente pegou a taxa de homicídios de Esteio, que a gente calculou, a gente pega o número de homicídios por ano e calcula a taxa a cada 100 mil habitantes. Esteio, parece que em 2018 teve uma boa redução aqui nos homicídios, só que quando a gente pegou esses dados de 2018, eles ainda eram preliminares. Então, provavelmente, se a gente entrar agora na base do DataSUS, não vai ser mais 22, provavelmente já aumentou, porque eles vão atualizando a base aos poucos, e quando a gente entrou na base, 2018 ainda estava com 22 homicídios, mas pode ser que parou nos 22 e que realmente vocês tenham diminuído a taxa de homicídio em 2018. Mas atenção que em 2017 teve o pico 44 homicídios no município, que foi uma taxa de 52 óbitos a cada 100 mil habitantes. É uma taxa alta, é uma taxa acima da taxa do estado, do Rio Grande do Sul. Então, tem que se trabalhar aí. Quando as taxas de homicídio no município estão muito altas, uma coisa importante da gente olhar é a idade dessas pessoas que estão morrendo. Porque no Brasil a gente está vendo um movimento de que a maioria das mortes são de jovens, jovens de 15 a 29 anos. E no município de vocês, a gente pegou 2018, só em 2018, 60% das mortes do município foi com esses jovens, de 15 a 29 anos. Então, esse é um dado que ele tem que ser bastante explorado para se criar programas de prevenção da violência. Muitas vezes, esses jovens, eles estão morrendo porque eles estão envolvidos no tráfico de drogas, estão envolvidos em vários contextos que, se eles tivessem escola em tempo integral, se eles tivessem programas de profissionalização, se não houvesse os jovens né, que nem estudam e nem trabalham, esse índice de homicídio cai entre esses jovens. Então, é muito importante que o município acompanhe esse homicídio, a idade das pessoas que morrem, a raça das pessoas que morrem, né, e o sexo das pessoas que morrem, para se direcionar políticas de prevenção. Você vê, em 2018, morreram 21 homens e uma mulher. Geralmente, morrem de 80% a 90% de homens e 10% de mulheres é o geral. Então, uma coisa a gente já sabe, quem está mais envolvido no tráfico, na criminalidade, são os homens. Desses homens, quem está mais envolvido são os jovens de 15 a 29 anos. Então, a gente vai dar para ir afunilando esses dados e desagregando esses dados para a gente chegar ao perfil do município. Eu peguei só isso. Na publicação, vocês vão ver quantas mulheres morreram de 2010 a 2018, para vocês terem uma ideia, porque geralmente a morte de mulheres, ela está mais atrelada ao contexto de violência doméstica. Então, é muito importante o município acompanhar os números também de homicídio de mulheres, para ver como que anda a questão da violência doméstica e instituir programas também de prevenção da violência doméstica e de apoio às vítimas, né, às mulheres que sofrem violência doméstica. Então, tem que ser acompanhado também esse número de mortes de mulheres. E no estudo vocês vão ver também por raça, de 2010 a 2018, a raça das pessoas que morreram. No Rio Grande do Sul, prevalece a raça branca, porque a maioria da população de vocês é branca. Mas como a gente vê, quando analisa os dados do país, a maioria das mortes são de pessoas negras e jovens e homens. Então, tá aí, é um grupo que a gente tem que focar muito aí as políticas de prevenção à violência. Isso é uma coisa que o município pode fazer.
que está dentro da alçada do município, né, que é prevenir a violência. O município ele não tem domínio sobre a segurança pública, que é competência do Estado, mas a gente só vai diminuir essas taxas de homicídio com políticas preventivas, colocando esses jovens na escola, com programas profissionalizantes, dando o primeiro emprego para esses jovens. É assim que a gente consegue diminuir a criminalidade. Ok, gente? Esse foi um resumo que eu mostrei para vocês. Vou voltar aqui para minha tela. Stop share. Pronto, voltei. Para eu me ver aqui na tela. Esse foi um resumo que eu apresentei do diagnóstico de vocês. E vocês têm aí a publicação completa para vocês olharem, para vocês estudarem. E eu vou dar uma olhadinha agora. Lívia, você acompanhou as questões aqui do chat? Eu acho que nem tem, né? Não, nós temos uma pergunta da Janaína. Prezada Giane Lívia, muito obrigada pela organização dessa discussão tão necessária. Sou aluna da PPG-ENG, da Universidade de Passo Fundo, e entre nossas discussões está a preocupação com o impacto da pandemia no alcance dos ODS. Nas suas visões, há esperança de que no nosso retorno pós-pandemia seja mais sustentável e que conseguimos cumprir as metas? A questão da pandemia, eu vi alguém falou aqui que vocês já tiveram uma vice-prefeita e a outra gestão foi prefeita. Ah, que ótimo. Isso. Dá uma olhada no diagnóstico de vocês, ver se a gente colocou a presença de uma prefeita. Essa questão da pandemia, ela vai afetar principalmente esses indicadores todos que eu mostrei aqui para vocês, né? A gente vai ter um retrocesso muito grande nesses indicadores. Então, vão aumentar, por exemplo, essas doenças transmissíveis que eu mostrei, elas podem aumentar agora. Vocês vão ver os indicadores de 2020 e 2021, por quê? Porque as pessoas estão tendo menos acesso ao hospital, as pessoas estão com medo de se dirigirem ao hospital. Então, vocês vão ver que os indicadores de doenças transmissíveis, em geral, podem aumentar. Eu já vi matérias na televisão sobre pessoas com tuberculose que estão morrendo em casa, porque não está tendo acesso ao hospital. Então, pessoas com HIV também, talvez não tenham acesso ao hospital, estão sem acesso a tratamento. E os índices de doenças não transmissíveis, que tem aí no diagnóstico de vocês também, vai aumentar bastante, de mortes por problemas cardíacos, por diabetes, por tudo, vai aumentar também pela essa falta de acesso ao hospital. Então, assim, existe uma série de indicadores de pobreza. A gente vai ter um retrocesso grande. Os índices de pobreza no país, eles vão ter aumentado muito em 2020 e 2021. Quando a gente tiver esses indicadores, a gente vai ver, mas é claro que a olho nu a gente já sabe que existem milhões de pessoas perdendo emprego durante a pandemia, em estado de pobreza absoluta. Então, o que aconteceu? O Brasil ele tinha conseguido evoluir num certo período e diminuiu muito a extrema pobreza, né? Entre 2000 e 2013, 2014, o Brasil diminuiu absurdamente os índices de extrema pobreza. Depois eles voltaram a crescer um pouco. Agora, com a pandemia, eles vão crescer mais. Então, a gente vai ter um aumento dos índices de pobreza, a gente vai ter o ODS 2, que é o combate à fome, a gente vai ter aí aumento da fome, da desnutrição de crianças, vai aumentar. Então, assim, a maioria desses indicadores que eu mostrei para vocês, eles vão sofrer alteração. Até vocês vão ver no diagnóstico que a gente mediu taxa de mortalidade no trânsito, isso é importante, está dentro de um ODS também, que a gente tem que erradicar a mortalidade no trânsito. O Brasil é um dos países do mundo que mais morrem pessoas no trânsito, se eu não me engano, ele é o país o único, maior do mundo com mortes no trânsito. Então, vocês vão ver, em relação a isso, vocês vão ver o movimento contrário. A gente, nesses anos aqui, principalmente o ano passado, que o confinamento foi maior, vai cair muito as taxas de mortes no trânsito. Assim, tem alguns indicadores que eles vão melhorar.
Os indicadores de meio ambiente, eles provavelmente vão melhorar um pouco, porque circulam menos carros nas ruas, né? As taxas de mortes no trânsito vão diminuir. Tchau. E existe uma série de indicadores que estão aí no diagnóstico que vai ter essa mudança. O que a gente fala? Não é porque a gente está passando por essa crise econômica, social que a gente tem que desistir de alcançar os ODS até 2030. Na verdade, a gente tem que se agarrar ainda mais nos ODS, porque tem que ter um contexto aí que a gente está entrando, que é de recuperação pós-pandemia. Então, os municípios, os estados, o país, ele precisa recuperar a sua economia e os seus indicadores sociais. Então, mais do que nunca, a gente precisa se planejar, a gente precisa olhar para essas metas para voltar a fazer esses indicadores crescerem. Então, sim, teve um retrocesso. Se vocês acompanharem o nosso website do PNUD, vocês vão ver notícias ali, inclusive do secretário-geral da ONU, falando sobre essa questão. O mundo retrocedeu cerca de 10 anos nos seus indicadores com essa pandemia, mas é o momento da gente, mais do que nunca, se replanejar e voltar a crescer. Retrocedeu, mas a gente tem que voltar a crescer de alguma forma. Não vai alcançar os objetivos até 2030? Talvez não alcance, né? Mas, pelo menos, não vamos abandonar esses objetivos. Vamos continuar olhando para eles, vamos continuar trabalhando para alcançá-los. Talvez ele vai deixar de ser objetivo 2030, vai virar objetivo 2040, porque a gente não vai conseguir alcançar até 2030, mas, mais do que nunca, é essencial que todos os governos se voltem para a Agenda 2030 para tentar o máximo possível alcançar essas metas, né? Tá, acho que eu respondi a questão, era como que ela chama? Janaína, né? A Janaína. Alguém falou sobre a questão do feminicídio em Esteio, mas eu não sei o que a pessoa quis dizer. Eu acho que vem completa a pergunta. É da Ana Flores. Se ela puder reenviar a pergunta inteira para a gente, porque assim não tem como responder. Essa base do DataSUS que a gente usa para pegar os dados de homicídio, a gente não tem como saber quando é feminicídio. A gente tem como saber o sexo da vítima. Então, a gente viu quantas mulheres morreram aí no município, de 2010 a 2018, só que a gente não sabe quais que foram em decorrência de feminicídio, porque tem a diferença entre o homicídio e o feminicídio. O feminicídio é quando a mulher morre pelo fato dela ser mulher. Geralmente é os casos em que o companheiro mata a mulher, porque é uma questão de dominação masculina, e dele achar que ele tem poder e controle sobre a mulher, e ele mata a mulher, é classificado como feminicídio. Só que existem vários tipos de homicídios de mulheres que não são feminicídios. Por exemplo, se ela for um latrocínio, se um ladrão mata ela na rua, não é um feminicídio, é um homicídio. Então, na base do DataSUS, não tem essa diferenciação. A gente não consegue saber se é feminicídio ou se foi um homicídio de uma mulher. Mas o Brasil ainda está muito atrasado, né, nessa questão, né? Geralmente, para a gente saber isso, a gente tem que ir lá na delegacia, levantar os boletins de ocorrência para saber qual foi feminicídio e qual foi homicídio. E números de feminicídio no município de Esteio. Trabalho em Esteio, foi de extrema importância participar desse seminário. Que bom, gente. Foi a Jéssica que falou. Então, Ana, eu não sei exatamente o feminicídio, mas no diagnóstico você vai ver o número de mulheres que morreram de 2010 a 2018, tá? É o último capítulo do diagnóstico. Eu não sei se tinha pessoas aqui da Prefeitura de Esteio, porque ninguém se manifestou. Se alguém aqui for da Prefeitura, eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem esses documentos dentro da Prefeitura. Vocês podem compartilhar essa minha apresentação em PowerPoint dentro da Prefeitura, vocês podem usar à vontade, e a nossa sugestão é que vocês usem esses documentos como subsídio aí para fazerem um novo plano plurianual. Qualquer planejamento do município, ele precisa olhar para esses indicadores. Vocês viram que em 2018 vocês aumentaram em vários indicadores.
Então, a prefeitura tem os dados, ela consegue atualizar 2019, talvez 2020, para conseguir ver essa oscilação, essa evolução desses indicadores e direcionar as políticas para onde mais precisa, né? E visando alcançar a meta. Sempre olha para a meta, olha para o indicador, olha para o programa que é necessário e faz o PPA alinhado aos ODS, ok? Essa é a nossa sugestão. A gente espera que desses 116 municípios que a gente está entregando esses estudos, que vocês usem esses estudos, que a gente quer ouvir notícias de novos PPAs alinhados aos ODS. E, deixa eu ler aqui, o Bernardo escreveu, acho muito importante esses tipos de espaço para discussão e apresentação de dados e introdução à agenda. Só gostaria de saber se está disponível alguma lista de quais municípios terão esse seminário. E também se ocorre conforme os municípios se inscrevem, como funciona. Olha, Bernardo, né? Esse projeto, como eu falei, são 116 municípios. Do Rio Grande do Sul, entrou apenas Canoas e Esteio, porque vocês são da área da refinaria da Petrobras. Então, a gente está trabalhando só com municípios com operações da Petrobras. Então, a gente pegou municípios de 9 estados. E a gente fez esse webinar para cerca de 70 municípios. A gente já está terminando já, né, Lívia? A gente já fez quase 60 webinars já. E para você ver os próximos, quem quiser participar dos próximos, o de Canoas já foi também. Mas se vocês quiserem participar dos próximos, a gente tem um site que chama agenda2030.com.br. Nesse site, vocês entram na barra de eventos, que vai ter lá os próximos webinars com o link de inscrição. Aí vocês podem participar. Ok? De todos. A gente vai fazer ainda mais uns 10, eu imagino, um pouco mais que 10. Né, Lívia? Eu acho que está por aí, né? E alguns do Paraná, que a gente ainda não fez, né? São Mateus do Sul, né? Que é Paraná, que a gente vai fazer semana que vem, que é mais próximo de vocês. E a região sul, ela entrou muito pouco no projeto, porque o projeto está mais focado na região do pré-sal, que pegou todo o litoral de São Paulo, todo o litoral do Espírito Santo e todo o litoral do Rio de Janeiro. Então, a maioria dos municípios estão aí, nessas regiões de litoral, nessas bacias que tem o pré-sal. Então, a gente já está terminando, inclusive, de fazer os webinars para o Espírito Santo, para o Rio de Janeiro, para o estado de São Paulo, para alguns municípios de Sergipe, e o que mais, Lívia? Além de Sergipe, não lembro mais. Tiveram as capitais, né? Manaus, Vitória, Aracaju. A gente já fez todas as capitais, né? Que tem operações da Petrobras, claro. E algumas exceções que entraram nesses webinars que a Petrobras pediu foi Canoas e Esteio, São Mateus do Sul, no Paraná, né? Eu acho que só foi da região sul, né? Que a gente está fazendo webinar. Uhum. Então, se vocês quiserem participar dos próximos, entra naquele site Agenda 2030. Lília, essa aqui fala. Não, é só para avisar que eu compartilhei o link aqui no chat. A Lília é secretária de Governança e Gestão do município de Esteio. Muito interessante esses indicadores, estamos planejando o nosso PPA de acordo com os ODS. Que ótimo, gente. Nossas políticas públicas são todas pensadas já em indicadores que monitoramos. Excelente. Espero que a gente já tenha ajudado mais um pouco vocês, pegando esses indicadores que são alinhados a algumas metas, mas vocês têm muito mais indicadores, né? O município em si tem uma gama muito maior de indicadores que vocês já monitoram e que podem continuar monitorando para ver se estão alcançando as metas, né? E podem estabelecer metas próprias, porque a gente viu que tem alguns indicadores que vocês já estão muito melhor, né? Vocês já estão muito bem, como a mortalidade neonatal, a mortalidade infantil, então vocês podem reduzir a meta e estabelecerem metas próprias. A Lívia colocou aqui o site da agenda para vocês olharem os eventos. Uma pessoa perguntou se haverá no Rio de Janeiro.
A gente está trabalhando com 23 cidades do estado do Rio de Janeiro, mas não inclui a capital. Então, a gente fez esse estudo para 23 cidades. Se eu não me engano, a gente já apresentou para todas, já foi o webinar de todas. Se vocês quiserem algum estudo específico de alguma região, de algum município, vocês podem escrever para a Lívia, que ela manda para vocês os que a gente tem. No Rio de Janeiro, a gente pegou todo o litoral ali, né? A Baixada Fluminense, todo o litoral norte, litoral sul, e alguns que são a região de Itaboraí, ali, que não é litoral, mas que eles têm o complexo petroquímico do Compeg. A gente também trabalhou São Gonçalo, Duque de Caxias, com esses municípios também. São 23 municípios do Rio de Janeiro. O Gabriel perguntou como faço para ter acesso aos materiais. Se já foi apontado, você pode repetir? Tá. A gente não disponibilizou em nenhum site ainda esses diagnósticos. A gente ainda pretende disponibilizar esses 116 diagnósticos e as 116 análises de PPA, provavelmente nesse site Agenda 2030, que a Lívia colocou aí, e no site do PNUD. Mas a gente ainda não está lá, tá bom? Logo a gente vai colocar, a gente está vendo com a nossa área de comunicação, para a gente subir todos os estudos lá para quem quiser ver. Então, fica de olho no nosso site e nesse site Agenda 2030. E quem tiver pressa, quiser muito algum estudo, pode pedir para a Lívia. A Vanessa perguntou se há algum edital ou contato para poder oferecer algum projeto para desenvolver dentro do município, ou para a Petrobras, né, para a própria Petrobras, projetos de acordo com o que foi apresentado aqui. Por coincidência, não sei se vocês viram, mas tem um edital aberto da Petrobras, né? O pessoal procura aí no Google, que a Petrobras está com o edital aberto para selecionar projetos de organizações da sociedade civil. Então, quanto mais vocês alinharem os projetos de vocês aos ODS, melhor. Isso é uma dica, assim, para qualquer órgão financiador que forem apresentar projetos, até mesmo, por exemplo, a prefeitura, se vai apresentar projetos para o Banco Mundial, para o BID, para o BNDES, sempre trabalha, menciona que o município, que a ONG, que a associação está contribuindo para o ODS tal, por meio do projeto tal, que eles vão trabalhar no ODS tal, vão contribuir para a meta tal. Isso é muito importante, que sempre conste nos projetos de vocês, porque isso fortalece muito a imagem de vocês diante do órgão financiador. Então, sempre façam isso e procurem aí o edital da Petrobras, que ele está aberto. Não sei quando é que ele fica, até quando que ele fica aberto. Tem uma pessoa aqui da Secretaria de SME, não sei o que é SME, da cidade do Rio de Janeiro. Não sei o que é, gente. Vocês falam siglas, a gente não entende muito bem. O Tiago acho que já participou de outros webinars nossos, ele é de Brasília, ele não conforma de Brasília, não está inserido, mas é porque em Brasília não tem nenhuma operação assim de impacto da Petrobras, né? A gente tem aqui a Transpetro, né, se eu não me engano, tem o centro de distribuição de combustíveis aqui em Brasília, né? Mas não é um município de impacto da exploração de petróleo, então não entra mesmo. Para ter projeto aprovado, precisa ser CNPJ? Gente, eu não sei, tem que ler o edital da Petrobras, tá? Dá uma olhada lá no edital, vê se eles pedem CNPJ. Pessoa física, eu acho que não. Tem que ser, são organizações que a Petrobras apoia. Secretaria da Educação do Rio foi indicada para acompanhar o PEA da Unesco. Não sei o que é PEA também, mas a Alessandra falou que ela é do Rio de Janeiro. Ótimo, Alessandra. Se você quiser os estudos dos outros municípios, a gente só não fez para o Rio de Janeiro e para Niterói, que tem operações da Petrobras, mas que não entraram no projeto. Os outros, todos do litoral, a gente tem os estudos, ok? Bom, eu espero que vocês olhem também o outro estudo que está aí no link, que é a análise do PPA. Pessoal da prefeitura, analisem com carinho o PPA que está acabando, para vocês verem quanto é que vocês estavam trabalhando já dentro de cada ODS, como é que vocês podem aperfeiçoar o atual PPA,
Então, fica aí uma dica de roda de estudos para vocês, para apreciarem aí os 2 estudos e conversarem, e qualquer coisa a gente continua à disposição. Itaguaí não participou do projeto, o Vinícius está perguntando. Eu também não sei qual estado é Itaguaí. Será que seria Rio de Janeiro? Não conheço. Não, esse município não está no projeto. Rio de Janeiro, tá? Não está. Vou precisar da declaração. Muito obrigada por tanto conhecimento. Obrigada, eu que agradeço vocês. Quem precisar de certificado, como o Tiago falou que vai precisar, quem participou aqui no evento, que tem uma carga horária de 3 horas, responde o e-mail da Lívia que ela mandou para vocês e pede para ela o certificado, tá? A gente emite certificado para quem ficou até o final. Se a pessoa entrou um pouquinho e saiu, a gente sabe, a gente não emite. A gente tem todo o controle de quem entrou, quem saiu. E quem ficou até o final e precisar do certificado, pede para a Lívia que ela emite, ok? Emite em nome do webinar e com carga horária de 3 horas. Gente, muito obrigada. Qualquer coisa a gente segue à disposição de vocês, da prefeitura, se precisar de algum apoio, tá aí o material, a minha apresentação em PowerPoint vocês podem usar. A gente espera ter contribuído mais com o alinhamento do PPA de vocês. E depois vocês podem mandar para a gente o PPA de vocês alinhado aos ODS, que a gente gostaria de conhecer, a gente vai ficar muito feliz. Karina, ótima tarde de aprendizado. Obrigada, gente. Obrigada, um apoio. Fica nosso abraço para vocês. E fiquem em casa, quem puder, e boa recuperação pós-pandemia para todo mundo. Lívia, quer falar dar algum recado? Não, só agradecer mesmo a presença de todos que ficaram até o final aqui com a gente e até a próxima. Até a próxima, gente. Abração para todos.